e Regimentos BR. Vamos aqui para mais uma aulinha do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Na aula de hoje vamos falar da redação do vencido, da redação final e dos autógrafos. Tem até autógrafo no Regimento Interno? Tem. Vamos aqui na aula de hoje. Redação do vencido em primeiro turno. Normalmente as redações passam por 2 turnos, certo? E após a primeira rodada de votação, ou seja, o primeiro turno, o projeto ele é enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que vai ver a inconstitucionalidade ou constitucionalidade daquele projeto, para ajustar esse texto de acordo com o que foi aprovado, certo? E também a dispensa, se o projeto ele foi aprovado sem nenhuma mudança, ou seja, sem nenhuma emenda quando eles fazem para ajustar aquele texto, para ele ficar uma clareza melhor, com um assunto mais bem enxuto, vamos dizer assim, certo? E essa redação ela é dispensada, como no projeto não tinha nenhuma emenda, nenhuma acrescentação de nada, certo? O artigo 195 ele trata da redação final, que após a votação final, que a gente já viu na aula passada, o texto ele segue para a comissão competente, ou seja, aquela comissão que vai analisar o mérito daquele assunto. Comissão de saúde analisa projeto relacionado à saúde. Comissão de esporte analisa mérito relacionado a assuntos relacionados ao esporte, certo? E com isso faz a redação final. Aí o objetivo é garantir que o texto ele seja perfeito para ser sancionado ou promulgado. Sancionado é que vai entrar em vigor e vai ter a sanção. Normalmente é o presidente da Câmara que faz isso, certo? A dispensa da redação final, assim que o, a redação final ela pode ser dispensada se o texto já estiver pronto e não houver defeitos de linguagem. Ou seja, tem que ter um critério para analisar como o texto está sendo escrito, certo? Se tiver nenhum erro, se não tiver, na verdade, nenhum erro, vai ser feita a redação final e promulgado, certo? Em relação ao projeto do Senado, se a Câmara ela emendou um projeto do Senado, a redação final ela foca apenas nas emendas, sem misturar o texto original do Senado. Okay? O artigo 196 ele define os prazos que são para elaborar a redação. Normalmente o prazo é curto, é de 10 sessões. Anormal, certo? Ou aqueles projetos com prioridade que a gente já viu nas aulas passadas, são 5 sessões e urgência são uma sessão, incluindo aquelas PECs, que são propostas de emenda à Constituição. Okay? O artigo 197 ele traz a competência específica na redação final das matérias complexas, como proposta de emenda à Constituição, códigos ou reformas regimentais, é feita por comissões específicas criadas para aquele tema, certo? Que a gente já estudou também nas aulas de comissões. O artigo 198 e 200 ele fala da votação e envio do texto final. A redação final elaborada pela comissão ela deve ser publicada e votada em plenário. E o debate da redação é limitado apenas o autor daquela emenda vai ter aquele debate, né? O autor tem que ter uma pessoa contra e o relator, né? E o tempo é mais ou menos 5 minutos para cada pessoa. Depois tem a aprovação automática. Se nenhuma discussão da redação final tramitar sem novas emendas ou retificações, que normalmente tem, ela é considerada aprovada automaticamente. Se não tiver ninguém, tipo assim, para dizer alguma coisa contra, ela é aprovada automaticamente. As provas gostam muito de cobrar isso aqui, porque aprovada automaticamente a pessoa já remete a erro, né? Mas é assim que funciona, tá, pessoal? Se não tiver ninguém para dizer nada contra, a emenda é aprovada, ou o projeto de lei. Tem também a correção de erros. Se mesmo após a aprovação da redação final for descoberto um erro óbvio, certo? A mesa ela pode corrigir esse lapso e informar o plenário ou o Senado, né, desse erro. Também o presidente da República, caso ele entre com um projeto de lei. O artigo 200 ele fala sobre o autógrafo. O artigo final
determina o destino da matéria aprovada. O texto final, ou seja, aquele autógrafo, é enviado em até 2 sessões para o presidente da República, certo? Se no caso for lei, para o Senado e também para a mesa diretora, que ela faz a promulgação, se for uma resolução ou decreto legislativo da Casa. Se for do Senado, é um projeto que precisa passar por lá, certo? E o presidente da República para sanção. A maioria das sanções acontece para o presidente da República, ele que vai sancionar a lei. Se ele não fizer, tem algumas regras constitucionais que você tem que ver em direito constitucional. Caso o presidente ele não faça nada, aí volta para o Senado, o Congresso, né, decidir, certo? Então, vamos aqui resolver questões. Sobre esse tema aqui, vamos aqui na questão número 1. De acordo com os artigos 194, 195 e 196 da lei apresentada, que tratam da redação do vencido, da redação final, assinala a alternativa correta. A redação final é uma fase autônoma e externa ao turno em que se conclui a apreciação da matéria. Errado. Não é uma fase externa nem autônoma, certo? É mais uma complementação, então a alternativa A está incorreta. A redação do vencido será elaborada em até 15 sessões, não é 15 sessões, tá pessoal? A gente viu hoje que dependendo da matéria pode ser 10, 5 ou 1, tá? Dependendo da urgência. Tramitações ordinárias são 10. Vamos para a letra C. A redação final será dispensada para projetos do Senado aprovado sem emenda, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir. Isso mesmo. Quando tem um defeito, ele tem que corrigir. Então, a alternativa C está correta. Após a aprovação em primeiro turno, os projetos irão para a Comissão de Finanças e Tributação para redigir o vencido? Não. Depois do primeiro turno, irão para a Comissão de Constituição e Justiça para saber da constitucionalidade daquele projeto. A alternativa D está incorreta. A redação final das propostas da emenda à Constituição, de emenda à Constituição emendadas pela Câmara, deve incorporar imediatamente as emendas ao texto principal. Não é assim que funciona. Tá, pessoal? Não é assim que o artigo 194 traz pra gente. Então, ficamos aqui com a letra C de casa. Vamos para a questão 2. Com base nos artigos 198, 199 e 200 do texto normativo que regulam a votação da redação final e os procedimentos após a aprovação, assinala a alternativa correta. A votação da redação final terá início pelos destaques e não pelas emendas. Não, as emendas são mais importantes. Então, as emendas é quem começam, certo? A votação. Se após a aprovação da redação final for verificada uma inexatidão do texto, a mesa não pode corrigir o erro por conta própria. Pode sim, errado. A letra B também está errada. As resoluções da Câmara serão promulgadas exclusivamente pelo presidente da Câmara no prazo de 5 sessões após o recebimento dos autógrafos. Não é o presidente exclusivo, certo? Tem a mesa diretora, tem o presidente da República, caso um projeto para passar para lá. Então, a alternativa você também tem correta. Figurando a redação final na ordem do dia, se sua discussão for encerrada sem emendas ou retificações, ela será considerada definitivamente aprovada, sem necessidade de votação. Isso mesmo. Se ninguém acrescentar nada, vai seguir e será aprovada automaticamente. Então, a letra D está correta. A mesa pode dispensar a impressão da redação final para a votação imediata, mesmo se a preposição houver sido emendada na sua discussão final ou única. Não é assim que funciona. Ela não dispensa. Então, a alternativa D é o nosso gabarito. Vamos para a terceira questão. Um projeto de lei
que de tramitação ordinária foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados com diversas emendas, que resultam em um vencido, ou seja, um texto final que foi aprovado com modificações. Um vencido significa que um texto foi vencer os outros, vamos dizer assim. A matéria ela deve agora ser encaminhada para a elaboração da redação do vencido pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para posterior segundo turno. À luz dos artigos 194 e 196 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assinala a alternativa correta sobre o procedimento e o prazo para a elaboração da redação do vencido neste caso. Alternativa A. A redação do vencido será dispensada, pois o projeto foi aprovado e apenas vícios de linguagens ou erros manifestos precisam de correção. Alternativa B. A comissão específica para estudar a matéria CCJC terá prazo de uma sessão prorrogável ou outra para elaborar a redação do vencido. Alternativa C. A CCJC terá o prazo de 10 sessões para elaborar a redação do vencido, pois o projeto é de tramitação ordinária. Alternativa D. O prazo para a redação do vencido é de 5 sessões, pois a matéria já foi aprovada em primeiro turno, agilizando o trâmite. Alternativa E. A redação do vencido é desnecessária, pois o texto aprovado em primeiro turno já segue para o segundo turno como está, sem alterações formais. E pessoal, qual alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí com o amigo que está estudando regimento interno e continue estudando, como disse, chega lá.